Graça e paz. Amém? Mais que depressa, que o nosso tempo é corrido, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Muito obrigado. A partir do versículo 38. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: ó Senhor, se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, 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 você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Vire para o seu irmão e fala assim: você precisa estar. Não, mais forte. Você precisa estar neste ano aos pés de Jesus. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, abra a nossa mente. Nós pedimos ao Senhor que o mundo espiritual deste lugar seja mudado, Pai, para que possamos desfrutar da Tua palavra, desfrutar da beleza e do poder que a Tua palavra tem curador. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada aqui, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que passa por este povo, por esta multidão, curando, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Alegre de ver o doutor Alex aqui, meu amigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia no Novo Testamento, do Evangelho de Mateus até Apocalipse, ele cita algumas mulheres. E dentre essas mulheres existem 6 mulheres com o mesmo nome: Maria. E no Novo Testamento a gente vai ver 6 mulheres com o mesmo nome chamado Maria. A primeira todo mundo conhece, que é a Maria, mãe de Jesus. Também tem a Maria Madalena. Também a terceira Maria que nós conhecemos é a Maria de Coplas, mãe de Tiago menor, discípulo de Jesus. Nós temos também em quarto lugar Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé. Em quinto lugar, nós temos a irmã Maria, que Paulo menciona nas cartas aos Romanos. E por último, nós temos a Maria, a qual nós lemos dessa passagem aqui. Maria, ou Miriam no hebraico, nós não conseguimos chegar a um significado específico do nome Maria, pelo fato de ser muito difícil como ela é escrito. Mas o mais próximo que a gente consegue chegar do significado do nome de Maria seria sua rebelião. Então, Maria, ela era um nome comum que existia na época de Jesus, era um nome muito comum, inclusive era o nome mais comum entre as mulheres, era o nome de Maria na época de Jesus. E exclusivamente sobre Maria, irmã de Marta e de Lázaro, nós vamos ver que tem 3 passagens específicas sobre esta mulher. Talvez você leu essas 3 passagens pensando sobre outras coisas que aconteceram nessas passagens e acabou não se percebendo sobre Maria, porque Maria não era uma mulher de muito no falar, ela era muito em fazer as coisas, mas não fazer como o homem faz. Ela fazia algo diferente, era uma mulher de fé que rompia laços culturais para se aproximar do seu mestre. Jesus, ele foi para uma cidadezinha chamada Betânia, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus foi à casa de Marta e Maria. E o mais interessante, irmãos, é que
provavelmente, certamente, não era a primeira vez que Jesus estava na casa desses 3 irmãos. Esses 3 irmãos, que não são bobos nada, eles tiveram um relacionamento pessoal com Jesus. E eles convidavam a Jesus para estar ali sempre na casa dele. E quando nós vamos pegar a história, os historiadores, certamente Jesus sempre passava por ali. Jesus tinha uma intimidade íntima mesmo com Lázaro, com Marta e com Maria. Discípulo de Jesus que é bom, ele tem a capacidade de convidar Jesus para estar em sua casa. Quando ele decide a seguir e a amar Jesus, ele não só consome o Evangelho e aquilo que o Evangelho pode oferecer, não, ele quer uma comunhão com Jesus. Então ele chega em casa, ele abre os braços e fala assim: Senhor Jesus, vem sobre a minha casa, vem sobre o meu casamento, vem sobre os meus filhos. Senhor Jesus, esteja aqui comigo. Senhor Jesus, faça parte da minha casa. Senhor Jesus, seja íntimo da minha família. Senhor Jesus, seja o meu melhor amigo. O verdadeiro discípulo de Jesus é como Maria, como Marta e como Lázaro. Ele traz Jesus para sua casa. E se você está aqui nessa noite, você não ainda convidou Jesus para estar na sua casa, você não sabe o que você está perdendo. Ter Jesus em casa é a melhor coisa que existe. Você não pode ter o melhor móvel, você não pode ter a melhor comida, mas eu te garanto que se você tiver Jesus, você tem tudo, irmãos. Mas nessa passagem muito interessante, Marta, ela andava ocupada com muitas coisas. Marta, ela não só se preocupava com servir a Jesus e todos aqueles que estavam em sua casa. Quando nós lemos a passagem, Jesus vai repreender Marta porque ela se preocupava com muitas coisas. Tem versões que vão falar em detalhes. Ela estava para lá, para cá, para lá, para cá. E pessoas que são assim ansiosas, preocupadas, elas não conseguem nutrir aquilo que Jesus tem para oferecer. O problema de nós mergulharmos em preocupações cotidianas da vida faz com que nós perdemos aquilo que Jesus tem para nós. Quando eu vivo em ansiedade, isso pode me atrapalhar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu não tenho um contentamento com aquilo que eu tenho, ou com aquilo que Deus me deu, eu estou dizendo para que aquilo que Jesus me deu não é suficiente. Então a ansiedade, ela tem o poder de me transportar do presente para o futuro e faz com que eu perca o que está acontecendo ao meu redor naquele momento. Marta, ela estava fazendo algo bom, ela estava servindo, mas ela estava perdendo a oportunidade de ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. E talvez você está aqui, mas a sua mente não está aqui. Sua mente está nas contas, nos problemas, nas situações, naquilo que está acontecendo lá fora. Deixa eu te falar, deixa isso para lá. Depois das 9 horas a gente conversa, mas primeiro para e escuta aquilo que o Senhor Jesus tem para te dizer nessa noite, amém? Glória a Deus. Mas o mais interessante, irmãos, é que Marta estava servindo, Lázaro estava ouvindo, mas a Bíblia é muito específica em dizer aonde Maria estava. Irmãos, você vai perceber que nada na Bíblia está escrito por acaso, e Jesus, quando dota os homens de inspiração para escrever, escreve as coisas nos mínimos detalhes. E quando a gente vai descobrir aonde Maria estava onde, irmãos? Aos pés de Jesus. Preste atenção numa coisa. Primeira coisa, aos pés de um rabi, de um mestre, só poderia sentar homens. Jamais um mestre judeu poderia ter uma discípula mulher. Jamais. Jamais. Uma mulher jamais poderia se assentar ao pé de um mestre rabino para escutar os seus ensinos. É por isso que Marta fica tão revoltada com Maria. E pasmem,
Sentar aos pés de um mestre era para os discípulos mais íntimos, era que os era mais achegado de Jesus. Maria, ela se coloca como se fosse uma ali das 12 e se assenta pertinho aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Maria, ela rompe um conceito cultural da época. Ela rompe aquilo que as pessoas tinham para falar ou que o mundo tinha para falar. Ela sabia que ela estava de frente com o mestre dos mestres e ele jamais a rejeitaria. E ela se senta aos pés de Jesus e fica ouvindo atentamente. Ela fica fixada em Jesus e naquilo que Jesus tinha para falar. As palavras de Jesus anestesiavam Maria. Hoje está difícil, aleluia. Mas Maria, com sua atitude de ousadia e fé, quando ela se coloca entre os discípulos de Jesus e começa a ouvir o que Jesus tinha para falar, ela não se preocupa com as outras coisas, mas ela se preocupa com aquilo que era mais importante, porque o que ela estava ouvindo eram as boas novas, e o Evangelho de Jesus, ele nos coloca as prioridades certas, e em primeiro lugar, se você segue a Jesus, em primeiro lugar sempre está o reino de Deus, sempre está o Evangelho de Jesus. Jesus sempre terá primazia naqueles que servem a Jesus Cristo. E Maria está ali percebendo e ouvindo as palavras, e Marta fica revoltada, mas Jesus olha para Marta e fala assim: ei Marta, você está preocupada com as coisas que não são o que você deve se preocupar, mas Maria escolheu aquilo que era o melhor, e isso não vai ser tirada dela. Ela escolheu a melhor parte. Maria estava escolhendo as palavras de vida eterna, irmãos. Maria toma uma decisão correta. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, abra comigo correndo, João, Evangelho de João, capítulo 11. Em primeiro lugar, nós lemos que Maria se joga aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos descobrir que Lázaro, seu irmão, estava doente. E que quando ele adoece, Maria e Marta mandam um anúncio para Jesus, um aviso para Jesus. E eles dizem assim, olha a audácia dessas mulheres, irmãos. Ela fala assim, preste atenção, no versículo 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Irmãos, elas não citam o nome de Lázaro, mas aquele que Jesus amava. A intimidade que nós temos com Jesus gera em nós a certeza que Deus nos ama. Elas não citam o nome do seu irmão, poderia ser qualquer um, mas elas tinham certeza que quando elas falassem para Jesus que aquele que o Senhor ama está doente, ela tinha certeza que Jesus saberia que era Lázaro. E Jesus, ele dá uma enrolada ali, demora. Quando Jesus decide ir, já tinha 4 dias que Lázaro já estava morto. E preste atenção, irmãos. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E aí, quando Jesus vai até Betânia, Marta, como era muito ansiosa, não espera a chegada de Jesus e vai ao encontro de Jesus o mais rápido possível. E ela vai ao encontro de Jesus e ela fala uma frase, e eu quero que você guarde essa frase. Ela fala para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Marta fala isso, Jesus começa a ensinar algumas coisas para Marta.
E eu não sei se por causa das preocupações, Marta não prestou muita atenção sobre os ensinamentos de Jesus. E Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, e tenta explicar para ela, mas ela perde o sentido do negócio. E Jesus fala assim, não, eu posso ressuscitar Lázaro. E ela fala assim, não, sim Senhor, até lá no último dia o Senhor vai ressuscitar. Ela está falando lá do futuro, irmãos. Quando Jesus estava falando do presente, que é isso? Ansiedade. Ela está pensando lá no futuro. Jesus está falando do presente. Pelo fato dela não estar sentada ouvindo o que Jesus tinha para falar, ela se perde isso de Jesus. Mas preste atenção, irmãos. Eu parei para pensar nessa passagem essa semana e falei assim, gente, por que Maria não foi ao encontro de Jesus? Ela sabia que Jesus estava vindo, mas Maria não sai da sua casa. Ela fica lá, só Marta que vai. E Jesus começou a ministrar algo no meu coração, irmãos. Maria era íntima, ela tinha um lugar específico, onde ela se assentava e ouvia Jesus. Isso para nós, nos tempos de hoje, se chama lugar secreto. E existe uma coisa muito interessante, que aqueles que desfrutam de uma intimidade com Jesus, eles são movidos por duas coisas. A primeira, irmã Sônia, é a presença de Jesus. A segunda é a voz de Jesus. Maria já tinha mandado o anúncio, o aviso para ele. Como era ela íntima e sabia que Jesus sempre vinha no lugarzinho ali para conversar com ela, ela não arredava o pé enquanto ela não ouvisse a presença de Jesus ou a voz de Jesus. Se ela não visse a presença ou se ela não ouvisse a voz de Jesus, ela não sairia dali, e ela ficou quietinha ali. Aí de repente Marta sai correndo, e irmãos, preste atenção, depois que Jesus conversa com Marta, Jesus poderia ir lá e ressuscitar Lázaro, irmãos. Mas Jesus não vai, o que Jesus manda fazer? Vai lá e chama Maria. Chama Maria. E Marta sai correndo e fala assim, Maria, o mestre quer te ver. E Maria levanta e sai correndo, porque agora tem uma ordem, tem uma palavra de Jesus, então agora ela se move. Aqueles que são íntimos de Jesus se movem pela presença ou se movem pela ordem da palavra de Jesus. E ela sai correndo, irmãos. Irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Aprenda com esta menina mais nova de 3 irmãos. Quando ela se encontra com Jesus, o que Maria faz, irmãos? Ela se lança aos pés de Jesus. E ela repete a mesma frase da sua irmã: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, ao invés de ensinar alguma coisa para Maria, Ele não ensina, porque Ele já sabia que Maria sabia de tudo. E quando Jesus vê Maria se lançando angustiada aos seus pés, clamando por Ele, derramando as suas angústias, o que acontece? Jesus pergunta, aonde que está o morto? Ei, você que está aqui nessa noite, talvez você está frustrado porque quem deveria estar aqui era um pastor Zezinho que ora e a coisa acontece, mas deixa eu te falar um negócio. Só um nos céus e na terra tem o poder de te perguntar onde na sua vida está morto, e se Ele ordenar uma só palavra, algo será mudado na sua vida, e esse homem se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Essa menina sabia quem era Jesus, e ela lança aos pés de Jesus, ela derrama aos pés de Jesus, e Jesus pergunta aonde está o morto. Jesus pergunta para você aonde na sua vida está morto. Fala para mim que eu vou chamar para fora. E Jesus corre, manda tirar a pedra, chama Lázaro, Lázaro sai para fora. Aleluia.
Quem é íntimo de Jesus sabe esperar a hora certa. Irmãos, eu estou correndo por causa do nosso tempo. Mas no capítulo 12, a gente vai ver uma terceira passagem que fala sobre Maria. Era 6 dias, no capítulo 12, versículo 6 dias antes da Páscoa. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos. E prepararam ali uma ceia. Irmãos, que amor dessa família por Jesus. Que amor, que zelo. Que zelo. Eles preparam um banquete para Jesus. E convida Jesus para estar ali. Mas quando nós vamos ler, irmãos, eu falo para vocês que a palavra de Deus, ela é detalhista. Quando nós vamos perceber que Marta, ela continuava servindo. Está escrito aí no versículo, ó. Marta servia. Lázaro estava sentado à mesa. Lázaro agora era famoso. As pessoas queriam ver o homem a qual Jesus tinha ressuscitado. Então Lázaro estava à mesa, irmãos. E Maria continuava com a correria, servindo, correndo para lá e para cá. Mas aonde que está a Maria, irmãos? Aonde que Maria estava? A palavra de Deus vai dizer: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso. O que ela faz, irmãos? Ela unge os pés de Jesus. Toda vez que Jesus se encontrava com Maria, ele fazia assim, ele olhava para cá, irmãos, para baixo assim. Enquanto os mestres da lei queriam matar Jesus, disputar com Jesus, existia uma mulher que chamava Maria, que toda vez que se encontrava com ele, dobrava os seus joelhos em humilhação, crendo quem Jesus era, irmãos. Maria pega um frasco inteiro de perfume de nardo puro. Irmãos, isso aqui era algo muito valioso, muito mais valioso do que os irmãos pensam. Não dá para se medir o valor de um frasco de nardo puro, irmãos. É por isso que quando as pessoas veem aquilo ali, aquele cheiro exala o lugar inteiro, as pessoas ficam atordoadas. Como que esta mulher quebra um vaso, um frasco de nardo puro? Era algo muito precioso, irmãos. Talvez era o que ela tinha de mais valor. E ela quebra aquilo ali sobre os pés de Jesus, unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos, irmãos. Maria, ela não saía de um lugar, e este lugar era os pés de Jesus. Irmãos, essa menina era tão íntima de Jesus, que ela faz um ato de amor extravagante por Jesus. E esse ato é tão extravagante, irmãos, que o povo fica com raiva dela. E aí Jesus olha para todo mundo e fala assim: deixem-na. Os pobres vocês sempre terão eles, mas eu não. Maria tinha consciência que a presença palpável de Jesus estava se encerrando, que ela não teria o seu mestre, ela não poderia tocar para sempre no seu mestre, e ela não queria perder cada oportunidade que ela se encontrava com Jesus. Ela não poderia perder a oportunidade de honrá-lo, de adorá-lo, irmãos. Essa menina, ela é maravilhosa, irmãos, preste atenção. O fato de Maria sempre estar aos pés de Jesus, preste atenção nisso aqui. João Batista batizou Jesus, isso é verdade. Zaqueu teve a honra, irmãos, de receber Jesus em sua casa. Pedro teve a oportunidade de andar sobre as águas com Jesus. Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurados. Os discípulos viram os seus feitos milagrosos, mas somente Maria e Lázaro teve a oportunidade de ungir os pés de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, irmãos. Como falar que esse Deus não ama as mulheres? Ei, irmão, deixa eu falar para você, eu não tenho tempo mais para pregar.
Nesse ano de 2025, você e sua família, não corra atrás de homens, corra atrás dos pés de Jesus. Os pés de Jesus, você vai encontrar as palavras de Jesus, a sabedoria de Jesus, a direção de Jesus. Em Jesus você vai achar saciedade, sabe? Seu coração que anda vazio, em Jesus você vai encontrar o sentido real. Em nome de Jesus, em Jesus e aos seus pés você vai achar amor puro, verdadeiro. Aos pés de Jesus você vai achar alívio. Aos pés de Jesus você vai achar perdão. Aos pés de Jesus você vai achar justificação, perdão dos seus pecados, adoração, poder, unção, milagres, sinais e maravilhas. Não saia dos pés de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.